Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Havia um silêncio que o mundo nunca tinha sentido antes. Não era o silêncio da noite. Não era o silêncio dos campos vazios ou das cidades adormecidas. Era outro tipo de silêncio. O tipo que aperta o peito. O tipo que faz a respiração travar. O tipo que anuncia que algo impossível está prestes a acontecer. Era sexta-feira e o Filho de Deus acabava de morrer. O céu tinha se fechado como uma ferida. A terra tinha tremido como se soubesse o que estava carregando. As pedras tinham se partido ao meio, não por força, mas por luto. E o véu do templo, aquele tecido sagrado que separava os homens da presença de Deus, havia sido rasgado de cima a baixo por mãos que nenhum olho humano viu. Os soldados romanos que estavam ao pé da cruz não conseguiam se mover. Homens treinados para matar sem pestanejar. Homens que tinham visto guerras, sangue e morte aos montes. Mas naquele momento, o centurião olhou para o corpo que pendia da madeira e disse algo que nunca havia dito antes na vida. Realmente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Essa frase saiu da boca de um pagão, de um inimigo, de um homem que havia pregado os cravos. E ela ecoou pelo ar pesado de Jerusalém como um trovão sem nuvens. Os discípulos tinham fugido. Pedro havia negado. Judas havia se perdido para sempre. Maria havia ficado. Algumas mulheres corajosas haviam ficado. E João, o mais jovem, havia ficado, com os olhos cheios de lágrimas que ele não conseguia explicar, porque a dor era grande demais para ter nome. Eles não entendiam ainda, ninguém entendia ainda, porque o que estava acontecendo não cabia na mente humana. Não havia idioma para isso. Não havia teologia suficiente. Não havia profecia que preparasse completamente o coração para aquele momento. O Criador do universo havia morrido dentro da sua própria criação. A fonte de toda a vida havia deixado de respirar. E a morte, aquela velha inimiga da humanidade, aquela sombra que seguia cada ser vivo desde o jardim do Éden, a morte havia feito o que nunca imaginou que poderia fazer. Ela havia tocado em Deus. Mas o que a morte não sabia naquele momento, o que o inferno não sabia, o que os demônios não sabiam, o que os próprios anjos mal conseguiam compreender, é que ao tocar em Deus, ela havia assinado a sua própria sentença de morte. Havia uma armadilha no Calvário, e a morte havia caído nela. O corpo de Jesus foi descido da cruz com mãos trêmulas. José de Arimateia, um homem rico que havia seguido Jesus em segredo por medo dos líderes religiosos, foi ao governador romano e pediu o corpo. Governador Pilatos, eu imploro por sua permissão para sepultar o corpo de Jesus de Nazaré. Foi um ato de coragem que custou tudo. Pilatos se espantou. Jesus havia morrido rápido demais. Chamou o centurião, confirmou a morte e então autorizou. O corpo foi enrolado em linho branco com especiarias aromáticas. O cheiro de mirra e aloés impregnava o ar frio do entardecer. As mãos que embrulhavam aquele corpo sagrado tremiam, não de fraqueza, mas de reverência. Nenhuma palavra era pronunciada. Só o som dos passos sobre as pedras e o vento suave que descia das colinas ao redor de Jerusalém. O túmulo era novo, nunca havia sido usado, como se estivesse esperando. A pedra foi rolada, o selo romano foi colocado, a guarda foi posicionada. E o mundo dormiu sem saber que a maior batalha da história havia acabado de começar. Não nas alturas visíveis, não nos campos de Jerusalém, mas nas profundezas invisíveis onde nenhum olho humano jamais chegou. Existe um lugar que as Escrituras descrevem com palavras que fazem a alma recuar. Um lugar de espera, um lugar de sombras, um lugar onde os mortos aguardavam, não em paz total, não em tormento total, mas em uma espécie de antessala da eternidade. Os hebreus o chamavam de Sheol, os gregos o chamavam de Hades,
e era para lá que as almas dos homens iam após a morte, desde Adão. Desde a queda. Desde que a humanidade havia escolhido a separação de Deus e colhido como fruto dessa escolha a única coisa que Deus nunca havia querido para seus filhos: a morte. E agora, algo estava descendo até esse lugar. Uma presença que o Sheol nunca havia recebido antes. Uma luz que aquelas sombras nunca haviam enfrentado. As Escrituras dizem que Jesus desceu às partes inferiores da terra. Pedro escreve que ele foi pregar aos espíritos em prisão. Paulo declara que ele desceu primeiro às regiões inferiores antes de subir acima de todos os céus. E o Apocalipse registra as palavras do próprio Cristo ressurreto. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da vida e da morte. As chaves. Isso significa que havia uma porta. Isso significa que havia um cadeado. Isso significa que havia um guardião que pensava que essas chaves lhe pertenciam para sempre. Imagina o momento. A escuridão absoluta daquele lugar sendo cortada por uma presença que não podia ser contida. Não havia trevas suficientes no universo para apagar aquela luz. O próprio Salmo 139 já havia anunciado: se eu fizer a minha cama no Sheol, eis que tu estás lá. Deus estava no lugar dos mortos, e o lugar dos mortos nunca mais seria o mesmo. Os que haviam morrido na fé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi. Todos os profetas estavam lá, esperando, sem saber exatamente o que esperavam, mas esperando, porque havia uma promessa que atravessava cada geração desde o começo. Alguém viria. O prometido viria. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E agora ele havia chegado, não como um espírito derrotado, não como uma vítima, como um conquistador. Porque a morte não havia capturado Jesus. Jesus havia entrado nela voluntariamente. Havia uma diferença infinita entre essas duas coisas, e essa diferença mudaria o destino de toda a humanidade. Enquanto isso, em Jerusalém, o sábado havia chegado. As ruas estavam quietas, as lojas fechadas, as famílias reunidas. Mas havia um peso no ar que ninguém conseguia nomear. As mulheres que haviam acompanhado Jesus choravam em silêncio, guardando especiarias para ungir o corpo assim que o sábado terminasse. Os discípulos estavam trancados em um quarto com medo, conversando em voz baixa, com olhares perdidos. Tudo parecia terminado. Tudo parecia perdido. Era exatamente como o inimigo queria que parecesse. Mas debaixo da terra, nas câmaras invisíveis da eternidade, algo estava acontecendo que sacudiria os fundamentos de toda a criação. Porque Jesus não estava apenas presente no reino dos mortos. Ele estava proclamando, estava anunciando, estava declarando vitória sobre todo poder, toda autoridade, todo domínio que havia operado sob a sombra da morte desde o princípio. E no terceiro dia antes do amanhecer, antes que qualquer olho humano estivesse aberto, antes que qualquer pé humano pisasse no jardim onde o túmulo estava, algo se moveu dentro da pedra. A pedra não foi removida para que Jesus pudesse sair. Isso é o que muita gente não percebe. A pedra foi removida para que as pessoas pudessem entrar e ver que ele já havia saído. Porque nenhuma pedra, nenhum selo romano, nenhuma guarda armada tinha qualquer autoridade sobre o Senhor da vida. A ressurreição não precisou de ajuda.
Não precisou de barulho. Não precisou de audiência. Ela simplesmente aconteceu. No momento exato determinado antes da fundação do mundo, no silêncio profundo daquela madrugada em Jerusalém, com o ar ainda frio e as estrelas ainda visíveis no céu escuro, o corpo de Jesus de Nazaré foi atravessado por uma vida que não era humana, uma vida que não podia ser derrotada, uma vida que havia criado o universo com uma palavra e que agora recriava um corpo humano com a mesma autoridade. Os guardas romanos caíram como mortos, não de sono, de terror, porque o anjo que desceu do céu tinha uma aparência como relâmpago e uma veste branca como neve, e a terra tremeu novamente. Mas dessa vez não era luto. Dessa vez era anúncio. Maria Madalena chegou primeiro, ainda escuro, com especiarias nas mãos e lágrimas nos olhos e o coração partido em pedaços. Ela havia amado Jesus com tudo o que tinha. Ele havia tirado dela 7 demônios e lhe devolvido a dignidade quando o mundo havia tirado tudo. E agora, ela vinha para fazer a última coisa que podia fazer por ele: ungir o corpo. Mas quando ela chegou, a pedra estava removida, o túmulo estava aberto e o corpo não estava lá. Ela correu. Chamou Pedro e João. Eles vieram correndo. João chegou primeiro, olhou para dentro, viu os lençóis dobrados. E as escrituras dizem algo extraordinário. Ele viu e creu. Só de ver os lençóis dobrados, só de ver a ordem daquele lugar, ele entendeu. Porque um ladrão não dobra os lençóis. Só alguém que sai com calma. Só alguém que sabe que vai voltar. Só alguém que quer deixar uma mensagem na arrumação de um tecido. Eu não fui roubado. Eu ressurgi. E então Jesus apareceu para Maria. Ela pensou que era o jardineiro. Perguntou onde haviam posto o corpo. E ele disse apenas uma palavra: Maria. 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 Só o seu nome. Só o seu nome pronunciado por aquela voz que ela reconhecia entre milhões. E ela virou. E ela viu. E ela caiu aos joelhos com um grito que não era de dor. Era de ressurreição da própria alma. Nos dias seguintes, ele apareceu para Pedro sozinho. E ninguém registrou o que foi dito naquele encontro. Mas Pedro saiu dele transformado para sempre. Apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús, caminhando ao lado deles por horas sem que eles reconhecessem. E abriu as escrituras de um jeito que fez os corações deles arderem. Apareceu para os 11 no quarto trancado e mostrou as mãos e o lado feridos. Apareceu para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. 500 testemunhas, a maioria das quais ainda estava viva quando Paulo escreveu sobre isso, como se dissesse: vá perguntar para eles se não acreditar em mim. E apareceu para Tomé, o cético, o que havia dito que só acreditaria se tocasse. E Jesus não o repreendeu com dureza. Jesus estendeu as mãos e disse: toca, vê, não sejas incrédulo, mas crente. Porque a ressurreição não tem medo das perguntas. A ressurreição não precisa de fé cega. A ressurreição convida o exame, convida a dúvida, convida o escrutínio, porque ela é real demais para temer qualquer questionamento. Por 40 dias ele caminhou entre eles. Comeu peixe na beira do mar. Restaurou Pedro com 3 perguntas que apagaram 3 negações. Ensinou sobre o reino. Prometeu o Espírito Santo. E então, no Monte das Oliveiras, com os discípulos ao redor e o sol de Jerusalém aquecendo aquele momento impossível, ele subiu. Não morreu de novo. Não desapareceu. Subiu. Com o corpo. Com as marcas. Para a direita do Pai, onde intercede por cada um de nós até este momento. E a morte ficou para trás, vazia, derrotada, sem os dentes que havia usado por milênios. Porque a morte havia tocado em Deus. E Deus havia devorado a morte de dentro para fora. Hoje,
2000 anos depois, em um mundo que ainda chora, que ainda enterra os seus, que ainda sente o peso da perda e da separação. A mensagem do túmulo vazio continua sendo a única resposta que não envelhece, a única esperança que não decepciona, a única promessa que a história não conseguiu desmentir. Ele ressurgiu, e porque ele ressurgiu, a última palavra sobre a sua vida não é a morte. A última palavra sobre a vida dos que estão nele também não é a morte. É vida, é ressurreição, é eterno. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se você sentiu aquele fogo que os discípulos de Emaús sentiram, não deixe apagar. Se inscreva no Refúgio Eterno Sagrado, deixe o seu amém aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que o túmulo está vazio e que a morte não tem a última palavra.